anticomunismo no Cone Sul, o mundo inteiro influenciado pela Guerra Fria, acontecimentos causados pelos Estados Unidos da América e Rússia, onde havia uma divisão, de forma resumida, do mundo ocidental, capitalista, e o mundo oriental, comunista, com ideias econômicas e políticas divergentes, havendo uma guerra indireta distribuída por diversos países. Os Estados Unidos tomam a medida a fim de proteger a América do comunismo, como a Doutrina Monroe e a Operação Condor. A Doutrina Monroe, criada por James Monroe, consistia em 3 principais ideias: a não criação de novas colônias nas Américas, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos e a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerra entre estes países e suas colônias. A frase que resume esta doutrina é: América para americanos. Já a Operação Condor era uma aliança política e militar da América, dos Estados Unidos com alguns países da América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, com o objetivo de eliminar líderes de esquerda no Cone Sul. A Operação Condor foi a iniciativa do Chile e durou até a redemocratização destes países. Uma ditadura militar é um governo autoritário e liderado totalmente por militares. No Brasil, em 1964, este período caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961. O vice de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso. O governo de João Goulart foi marcado pela abertura às organizações sociais. Esse estilo populista e de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos, que junto com as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista. Os partidos de oposição, como a União Democrática Nacional e o Partido Social Democrático, acusavam Jango de estar planejando um golpe de esquerda e de ser o responsável pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. No dia 13 de março de 1964, João Goulart realiza um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde defende as reformas de base. Neste plano, Jango prometia mudanças radicais nas estruturas agrária, econômica e educacional do país. 6 dias depois, em 19 de março, os conservadores organizaram uma manifestação contra as intenções de João Goulart. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas pelas ruas do centro da cidade de São Paulo. O clima de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. No dia 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Para evitar uma guerra civil, Jango deixa o país refugiando-se no Uruguai. Os militares tomam o poder. Em 9 de abril, é decretado o Ato Institucional número 1. Este ato caça mandatos políticos de opositores ao regime militar e tira a estabilidade de funcionários públicos. Castelo Branco assume, e os mandatos militares se estendem, por Costa Silva, Emílio Garrastazu, mais conhecido como Médici, e por fim Ernesto Geisel, que abre portas para a democracia novamente, com conflitos muito intensos. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação é alta e a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento Diretas Já. O movimento era favorável à aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas para o presidente daquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. No dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf como novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal. Era o fim do regime militar. Porém, Tancredo Neves fica doente antes de assumir e acaba falecendo. Assume o vice-presidente José Sarney e em 1988 é aprovada uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 1988 apagou os rastros da ditadura militar e estabeleceu princípios democráticos no país.
Assim como o Brasil, o Chile também passou por uma ditadura militar no país. Mas antes, vamos entender o contexto. No começo da década de 1970, o Chile apresentava uma economia dependente de investimentos externos, principalmente de multinacionais. Embora com boa industrialização, o sistema econômico chileno apresentava grandes desigualdades sociais, sendo que uma significativa parcela da sociedade vivia em situação de pobreza. No campo político, o embate entre capitalistas e socialistas, reflexo da Guerra Fria, dividia o país. Os partidos conservadores queriam manter o alinhamento com os Estados Unidos, defendendo reformas moderadas dentro do sistema capitalista e da ordem política em vigor. Por outro lado, os socialistas queriam mudanças radicais através de uma revolução que pudesse promover rupturas econômicas, conduzindo o país para o campo do socialismo. Em 1970, foi eleito para a presidência o socialista Salvador Allende, com apoio da Unidade Popular, grupo de partidos de esquerda. A intenção deste governo era, através de reformas socialistas, combater a desigualdade social e promover o crescimento econômico. Dessa forma, o Chile seria conduzido sem violência para um Estado socialista. Nacionalização de recursos minerais e reforma agrária eram os principais pilares de Allende. Porém, essas medidas consideradas socialistas despertaram forte contrariedade nas Forças Armadas do Chile, na classe média, no meio empresarial e também nos Estados Unidos, que não queriam um país alinhado com a União Soviética. Em 1973, ano do golpe militar, a crise econômica se agravou. A inflação estava na casa dos 300% e o PIB em queda. Estes fatores geraram uma grande insatisfação com o governo socialista de Salvador Allende. Então, em 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas do Chile, através de um golpe de Estado, derrubaram o governo de Salvador Allende e deram início a um governo militar no país. Durante o golpe, o Palácio de la Moneda, sede do governo, foi bombardeado pelo exército. Salvador Allende, antes das tropas o prenderem, se suicidou. Começava assim a ditadura militar no Chile, que foi governado por quase 17 anos pelo general Augusto Pinochet. As principais características políticas do regime militar são perseguição e prisão aos opositores, tortura, repressão violenta e execução, censura às emissoras de rádio, jornais, televisão e outros meios de comunicação, fechamento de partidos políticos, violação aos direitos humanos, restrição à liberdade de expressão, política anticomunista e alinhamento político ao bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E as características econômicas são aumento da desigualdade social, política econômica neoliberal, abertura da economia para empresas multinacionais, privatizações de empresas estatais, redução de gastos do setor público e controles de juros através do Banco Central. A violenta e antidemocrática forma de governar de Augusto Pinochet começou no final dos anos 80 a gerar pressões contrárias de países e instituições internacionais. Esta imagem negativa do governo chileno no exterior resultou no isolamento internacional do país. Vários países romperam relações diplomáticas com o Chile em sinal de protestos ao governo truculento do país. Internamente, grande parte do povo chileno não aguentava mais a ditadura. Em 1988, o Chile passou por um plebiscito nacional, previsto pela Constituição, onde a população deveria escolher pelo sim, permanência de Pinochet no poder, ou não, convocações de eleições para o ano seguinte. Grande parte do povo votou pelo fim do regime militar. Em 1980, o Chile passou por eleições diretas, e Patrício Aylwin foi eleito presidente pela Coalização de Partidos pela Democracia. A ditadura chilena se encerrou em 11 de março de 1990 com a posse do novo presidente civil.